Olá, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje é dia do Salmo 124, eu tô muito feliz, muito alegre, que tá faltando o quê? 26 dias pra gente terminar esse propósito, e mais do que terminar esse propósito e chegar ao fim, é saber que a misericórdia do Senhor se estendeu até aqui e a gente pode continuar. Parabéns para você que tá comigo desde o dia 1, parabéns para você que tá assistindo hoje, continue, tem um monte de vídeo aqui para você poder se encontrar com Jesus. Esse é um devocional que eu faço bem pouquinho com a gente, eu, você e ele, onde ele é a parte mais importante, que é Cristo. E quando a gente termina, aí é que aí começa. Eu quero que você se encontre com Deus todos os dias. Eu preciso que esse 2020 seja diferente pra gente. Eu acredito muito nas misericórdias do Senhor. Eu acredito que o Senhor tá com a mão estendida e não encolhida para nós. Então, por isso que a gente vai estudar, meditar e mergulhar na palavra dele. Então, vamos lá? Vamos começar? Hoje é o dia do Salmo 124. Salmo 124. Deus, o Salvador do seu povo. O que teria acontecido se o Senhor não tivesse do nosso lado? Responda ao povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não tivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos. Pois, desculpa, furiosos voltaram-se contra nós. As águas nos teria levado para longe, e as enchentes nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor que não nos deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos das armadilhas do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. De onde vem o teu socorro? Não duvida, querido. Não duvida, querida. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu me lembro que no ano de 2011 eu vivi coisas extraordinárias em Deus. Depois eu vou tomar um tempo para conversar sobre isso com vocês. Eu sempre falo, né? E eu nunca tenho esse tempo. Vou ver se eu escolho algum devocional para a gente conversar sobre coisas que já aconteceram, sobre milagres para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E todas as vezes que eu compartilho com vocês algum testemunho, eu sei que vocês ficam muito felizes e se identificam com coisas que Deus fez na vida de vocês e na minha também. Sempre deixam escrito nos comentários, que eu gosto de ler. É bom que outras pessoas veem que Deus age, Deus faz, Deus se movimenta. E eu gosto também quando vocês mandam no direct, no WhatsApp, mas se vocês puderem deixar, né? Porque às vezes o testemunho é meio particular, mas se não for, é importante a gente testemunhar o amor de Deus. O que é isso que eu faço aqui? É testemunhar. É falar pro povo o que Deus faz. A gente já sabe que no mundo jaz o maligno, que o príncipe desse século é o Satanás, mas que o povo escolhido de Deus não é tocado. Eu vou explicar como funciona a matemática e a sistemática do reino espiritual. Assim, né? Mais ou menos. Satanás se revoltou contra Deus e ele caiu. E com ele trouxe um quarto dos anjos e foi-lhe dado por permissão à terra. Então, o príncipe deste século é Satanás. Por isso que tem tanta coisa destrambelhada acontecendo, linguagem neutra, ideologia de gênero, né? A musicologia tá de um jeito lamentável, as roupas, o jeito que as pessoas se portam, como os homens se portam, como as mulheres se portam, né? E acaba que a gente que quer um pouquinho de Deus, a gente é totalmente mal visto como pessoas estranhas, mas tudo bem. Então, por quê? Porque o normal é obedecer o príncipe, né? Então, tem uma lei aqui no Brasil, por mais que eu não concorde com essa lei, eu tenho que obedecer ela, não é? Sim. Tiveram várias leis esse ano que a gente não concordou, principalmente questão da quarentena, e a gente teve que obedecer, porque é uma lei. Então, existem sanções se a gente não obedece essa lei. Por isso que vocês e eu precisamos entender que o príncipe espiritual do mundo é o demônio, é Satanás.
Ele caiu e ele trouxe 1/4 dos anjos, como eu já disse. E esse 1/4 dos anjos são príncipes regentes de cada nação, né? Eu, sinceramente, acredito que o mesmo príncipe que estava ali em Sodoma e Gomorra está bem aqui no Brasil. Depois vocês pesquisem o que é Sodoma e Gomorra. Enfim, e outros príncipes também. Só que existe 2 lugares em que Satanás não toca. E o primeiro lugar, que não lhe foi lhe dado por herança, é Israel. Israel físico mesmo, né? Jerusalém, Israel. E aí por isso que tem vários problemas lá com o povo de Israel, e aí já é nítido. Depois a gente vai tomar um tempo para conversar sobre isso. E o outro espaço em que Satanás não toca, não tem jeito, é na adoração da igreja. A igreja mesmo. Por isso que eu sempre bato o pé para a gente estar dentro da casa do Senhor e na igreja, porque é o lugar onde Satanás não toca. Poliana, mas tem tanta gente estranha na igreja, tem tanta coisa esquisita acontecendo na igreja, tudo bem. Mas na adoração, dentro da igreja, o demônio não tem poder, porque ele não pode tocar nem no Israel físico e nem no Israel espiritual. Agora, se você estiver dentro da igreja sendo comandado pelo príncipe desse século, aí já é com a sorte, né? Coisa que não existe sorte, mas enfim. E aí, nesses 2 lugares, eles não têm poder, mas nos outros têm. Então, quando você faz parte de uma igreja, você é o Israel de Deus. E quando a tua adoração vem como uma adoração simples, pura, né? O coração entregue, você dentro da sua casa, no seu trabalho, na academia, você é o Israel de Deus, entende? Aonde eu quero chegar? E eu me lembro, vou contar um testemunho para vocês, que no ano de 2011 aconteceram coisas extraordinárias na minha vida. E naquele ano também aconteceram coisas muito ruins. Eu vejo assim que todas as vezes que eu fui alavancada, antes disso foi precedida por longos tempos de deserto. Então, naquele ano de 2011 eu estava vivendo um deserto enorme, meu Deus do céu. E do meio do ano para lá eu comecei a viver boas notícias, e aquelas notícias mudaram a minha história e mudaram a minha trajetória e transformaram a minha vida. Então, assim, a sensação que eu tenho é que veio 2 estações. Veio primeiro o inverno e um outono como se fosse uma única estação, e a primavera e o verão, uma estação só em que eu floresci, eu cresci, eu brilhei, né? Na minha vida. E hoje eu colho benefícios daquela época até hoje eu tenho muitas coisas daquela época, e o que ficou me marcado não foram as coisas físicas, foram as coisas espirituais que eu vivi. Eu vivi muitas coisas físicas também, porque foi materializado no amor de Deus toda aquela adoração. E eu me lembro que no ano de 2011 foi um ano que eu me entreguei, sabe? O ano de 2010, 2011. E eu ficava aqui de joelhos no canto da minha cama todos os dias. E eu lembro que eu escutava todos os dias uma música que ela chamava Vai Valer a Pena. Depois, ai gente, se eu soubesse cantar, eu tava cantando aqui pra vocês. Mas coloca, vai valer a pena. Ela diz assim: eu não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustenta em minha dor. Isso me leva para perto de ti, para perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético eu acredito. Eu tô aqui pensando na música. Que a visão da sua face é tudo o que eu preciso. E eu te direi, vai valer a pena. E quando aquele dia chegar, vai valer a pena. Essa música fala sobre o encontro da noiva da igreja com Cristo, mas também ela fala sobre quando a gente acredita e confia em Deus, que aquilo vai valer a pena e se vocacionar ao Pai, né? E às vezes as pessoas falam, Poliana, sobre coisas ruins, sobre inveja, sobre
trabalhos espirituais, magia branca, magia negra e todos os outros tipos de magia. Mas, gente, se você for Israel de Deus, o inimigo não pode te tocar. É isso que eu preciso que eu e você saiamos daqui. Às vezes a gente tem muito medo, muito receio de coisas que a gente vive na nossa casa, com as pessoas que nos cercam, mas a gente precisa acreditar nisso. O Israel de Deus nunca vai ser tocado. Se você se entrega a Jesus, se você todos os dias tenta vencer a sua carne, hoje você está lidando um pouco mais com o teu pecado do que ontem. Então hoje você acorda e você pensa, isso não. Eu sacrifico esse desejo em prol do reino de Deus. E eu faço isso ontem mesmo, eu fiz umas 3 vezes. Eu queria fazer coisas que talvez para as outras pessoas não fossem pecados, mas para Deus eu sei que entristeceu o coração dele. Eu respirei fundo, isso não, isso não. Eu sacrifico o desejo do meu coração em prol do teu reino, Senhor, para ter um coração adorador. E ali eu fui indo. E aí, esse tipo de comportamento, hoje eu vejo, né? Depois que eu passei ali do momento de tentação, algumas vezes, a gente vê que isso é sim ser Israel de Deus. E quando você é, como eu já disse, o inimigo não tem o poder de tocar na sua vida, nem na minha vida. Entende? E o problema é que às vezes a gente lida e deixa que a concupiscência da nossa carne invada, gente, tome posse, vai. E depois a gente quer algo de Deus e as coisas não são bem assim, né? Não faz sentido para Deus, não faz o menor sentido para Deus. A gente querer o que é de Deus e querer o que é do mundo, porque não tem como a gente obedecer aos dois senhores. Né? Se a gente está aqui no Brasil, a gente obedece às leis brasileiras. Se a gente está lá nos Estados Unidos, a gente tem que obedecer às leis norte-americanas, que podem ser parecidas, mas não são. Né? Então, a gente não tem como estar lá e querer agir como se a gente estivesse aqui. Então, é isso que acontece. E esse salmo, ele pergunta, se o Senhor não tivesse te livrado, o que teria acontecido? E ele fala que a gente teria sucumbido, a gente teria se afogado, o inimigo teria nos matado, nos levado. O que seria do Senhor se ele não tivesse te guardado, te livrado, sabe? Se você colocar a mão na cabeça, não foi só eu que vivi testemunhos, foi você também. Se você está vivo, o ano de 2020 veio para marcar todo mundo do mundo. Se o Senhor não tivesse te livrado, você teria sucumbido. Você teria sucumbido, eu teria sucumbido. E a gente, não é só porque eu peguei o Covid, mas é porque até você que não pegou e eu oro a Deus, para de falar, por favor, para de falar, que eu pegar logo esse negócio, porque assim, eu tive 80% dos sintomas leves, como eu já falei, e você passa por um período de imunização, de vacinação interna, entende? Então você acaba passando muito mal. E o índice de pessoas que morrem nesse período pós-Covid ele é maior do que o período da inflamação. E ele não é contabilizado como Covid. Claro, longe de mim de ser uma corona lover, vocês sabem que eu não sou. Mas usar de, vou me expor, ou, eu vou mesmo, espero que eu pegue. Não, você tem que acreditar que você não pegue, né? A gente tem que realmente esperar aí uma vacina segura, até porque é um vírus tão estranho que você leva um tempo para você se imunizar, entende? Até hoje eu sinto sintomas da imunização. Eu peguei Covid na mesma época que uma amiga minha, a gente saiu na sexta-feira passada e ela tava passando mal. Aí ela tava me explicando algumas coisas que ela tava sentindo, ela não sabia que era o pós-Covid. Aí eu falei assim, isso começou a acontecer bem depois que você pegou Covid? Ela parou, pensou, ela ficou um tempão pensando. Eu posso pensar? Eu falei, pode. Vai voltando os teus pensamentos. E quando começou esses sintomas? Porque assim vai e volta, sabe? Então parece que ele vai imunizando, ele vai tentando te dar uma atacada, aí seu corpo cria ali um anticorpo, uma guerra, e começa uma guerra interna dentro de você, para você se livrar da morte e para você se imunizar contra aquilo. Ela é verdade, Poli. Então, assim, quem tá vivo hoje, né? Todo mundo que tá me vendo esse vídeo, quem não tá vendo e tá vivo, ele foi guardado. Porque o príncipe desse século queria matar a gente. Ele queria exterminar com a raça humana, né? A gente sabe muito bem.
Então, a gente só tem que agradecer de estar vivo e tem que agradecer de saber quem é Deus. Quantas pessoas não sabem nem quem é Deus? Parece que a gente que conhece Jesus, a gente que sabe quem é Deus, a gente que sabe quem é e como funciona a realidade do reino, parece que isso é normal e natural, mas não é. Isso é extraordinário. Sabe, Jesus disse que a palavra dele chegaria aos confins da terra e chegou. Chegou, estamos aqui. Só somos o confim da terra, né? Tem pouco tempo que fomos evangelizados, tem pouco tempo que fomos catequizados, que chegou o evangelho na América Latina, no Brasil. Se a gente for parar para pensar, sei lá, o Brasil tem 500 e poucos anos, é muito pouco em prol de tudo que já foi feito, né? Em prol dos mais de 2000 anos aí que o evangelho foi difundido. E ele foi difundido porque pessoas resolveram falar do amor de Deus. E ele é tão lindo que ele mudou a história. Ele mudou, ele é antes da história e depois da história. Hoje a gente vive o ano de 2020 porque 2020 depois da história. A pessoa pode crer ou não crer no reino de Deus, mas o mundo se movimenta pela história da crucificação, né? Sei lá, a China vive o ano 5000, não sei quem viu. É estranho para eles porque quando eles têm que lidar e tratar com negócios internacionais, eles sempre têm que saber que é depois da história. Aí tudo bem, você pode fazer o que você quiser se você não quer acreditar na história real, mas é antes da história e depois da história, é antes de Cristo e depois de Cristo. Quem é você? Então hoje a gente precisa entender e crer que a tua vida e a minha vida precisa de ser antes da história e depois da história. Eu creio que hoje vai começar um depois da história na minha vida e na sua vida. E a gente vai ser marcado ainda por esse ano de 2020 como o ano que Deus mudou radicalmente a nossa história. Vamos lá, vamos orar? Fecha os seus olhos e vem comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a minha vida, a vida do meu irmão que está na minha frente. Eu quero te agradecer, porque hoje é o dia que o Senhor fez e nós estamos alegres. Nós estamos alegres por estar vivo, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos, te louvamos e te engrandecemos, porque só tu és Deus, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E quando o grande dia chegar, nós vamos cantar e louvar. Vai valer a pena, vai valer a pena. Coloque seus joelhos no chão. Conta para quem pode resolver os seus problemas, porque no final de tudo isso vai valer a pena. Eu não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustenta, Senhor, em minha dor. Isso vai me levar mais perto de ti. Hoje as pessoas não suportam sentir dor, mas a tua dor, ela ou te mata ou te leva para perto de Deus. Eu espero profundamente do fundo do meu coração que a tua dor te aproxime da presença de Cristo. Um beijo, fica com Deus e se Deus quiser, amanhã a gente está aqui.